se celebrássemos a mesma liturgia, né, dividida em 8 dias, né, com a mesma solenidade, com a mesma dignidade, com direito a tudo, a incenso, a cânticos, a todas as leituras necessárias. É uma festa muito bonita, porque é o ápice, vamos dizer, o ponto mais alto da Santa Liturgia, daquilo que nós desejamos, que é a vida em Cristo. Então, toda a espiritualidade litúrgica, toda a espiritualidade bíblica nos ajuda a mergulhar nesta realidade que é a Páscoa do Senhor. Nesse sentido, antes de nós entrarmos no texto com Gislaine, tem uma das músicas que até eu coloquei quando alguns estavam entrando, que é Cântico de Entrada. Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em flor, lembram disso? Da pedra, água saiu, era noite, o sol surgiu. Parece assim, o que essa música quer dizer para nós? Ela está muito ligada, inclusive, à antífona de entrada. Mas fazendo um link com alguns professores de Bíblia nossos chamavam de interpretação alegórica. Vocês lembram, lá no Antigo Testamento, quando o povo estava sofrendo com a seca, muita gente morrendo de fome, muitos anos sem água, sem chuva, e um desastre, exatamente como consequência do afastamento do povo em relação a Deus. O povo se afastou de Deus, o povo buscou adorar Baal, e a idolatria fazia com que aquele povo vivesse de fato nas trevas, na escuridão, no medo. As suas vidas estavam áridas, secas. Então, Elias faz a grande oferta a Deus lá no Monte Carmelo, e todo o povo volta para Deus, porque eles percebem que o verdadeiro Deus é realmente o Senhor. Neste momento que há a conversão comunitária do povo que tinha se afastado da presença de Deus, uma grande nuvem veio ao encontro daquele monte, fazendo com que chovesse muito naquela terra. Alguns biblistas, fazendo a interpretação alegórica, dizem que seria os nossos corações distantes de Deus. A nuvem seria Maria e a chuva seria exatamente o Cristo, que vem inundar os nossos corações sedentos, mortos, depressivos de vida. Então, nesse sentido, a celebração da Páscoa ela tem essa conotação. O nosso coração, por causa do nosso pecado, está imerso em uma aridez, em uma secura, ainda vivos, ainda estamos, infelizmente, também mortos, porque nos afastamos da presença misericordiosa e amorosa de Deus. A ressurreição é esta água que encharca os nossos corações, que molha o nosso coração árido e dá a possibilidade de frutificarmos, de gerar vida, de gerar amor. A Páscoa é essa celebração, né, do amor, da graça, da misericórdia. Então, os cânticos, as orações, tudo aquilo que a gente celebra nesta liturgia tem esta conotação de um coração árido, seco, molhado pela graça de Deus, molhado pela misericórdia de Deus, que tem esta possibilidade também de ressuscitar. Gislaine? Oi, obrigada, Padre. Que maravilha, né? Explicação maravilhosa. Eu vou agora só exibir uma tela que é sobre deixa eu só tentar aqui, viu? É sobre as dicas agora para celebrar bem, né, a Semana Santa. E nós vamos dentro do domingo de Páscoa. Deixa eu ver. Não apareceu não, né?
Deixa eu ver aqui, viu? Apareceu para você, não, né? Não. Só um minuto, viu? Apareceu. Apareceu. Aí, apareceu, né? Apareceu. Pronto. Padre Carlos, se o senhor precisar sair, o senhor avisa, viu? Para nos dar a bênção. Se tiver mais alguma Pronto, coisa tá para certo. cobrar. Eu acho que eu já vou saindo, porque eu tenho um encontro agora às 8. Eu vou terminar de organizar umas coisas aqui. Foi uma alegria, gente, estar com vocês. Que Deus abençoe a cada um. E tenha Amém. um restante de encontro abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus os Amém. abençoe, viu? E bom encontro. Amém. Gratidão. Obrigada, viu, Padre? Deus abençoe. Obrigado, Tchau. Padre. Fique com Deus. Nada, Tchau. alegria. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Pronto, então vamos dar continuidade, né? Sobre a Semana Santa. Tem alguém que deseja fazer a leitura desse primeiro parágrafo? Pode ler o primeiro e o segundo parágrafo já, viu? Se der para ver direitinho. Vê aí, Sal. Eu tô mais cego que você, minha filha. Tô vendo nada. Cadê a Alice? A Alice, tá todo mundo aí. Este é o momento importante. Aparecer aqui para mim, não. Tá dando para ver? Não. Não, Gi, tá muito, É que fica muito muito. pequeno. Não dá pra ver. É muito Eu pequena não a tô conseguindo letrinha, ver. bem pequenininha. É tu mesma? Posso ler, Gislaine? Lê. Vamos lá. Este é o momento. Pode ler. Vai, menina, lê. Este é um momento importante da nossa vivência cristã. É um momento de aprofundarmos nossa fé e nossa prática comunitária e espiritual. Não podemos fazer da Semana Santa um momento de simples atividade, onde somos chamados a fazermos algo e nos tornarmos prestadores de serviço. Servir à comunidade, mas imbuídos do Espírito de Jesus Cristo, que doou-se a nós por amor. Foi obediente ao Pai até o fim. A diferença entre aquele que faz como atividade e aquele que serve como doação é o Espírito que está na pessoa. O primeiro quer cumprir uma obrigação. Está ali para fazer algo. Não interage com o momento. A sua preocupação é realizar a atividade. O segundo quer participar, alegrar-se, viver o momento, ver os frutos de sua doação. O serviço não é uma atividade, mas uma participação mais efetiva. Pronto, obrigada, Stefane. Stefane, quero aproveitar e dizer, se você precisar sair também, pode ficar à vontade, viu? Porque Stefane já participou dos outros momentos, de outro momento, e essa parte aqui da vivência é aquilo que a gente já fez nas outras celebrações. Então, a Stefânia já viu esse momento. Se você precisar sair, pode ficar à vontade, viu, Stefânia? E se quiser continuar, também é bem-vinda. Só pegando esses dois parágrafos que a Stefânia leu para a gente, essa vivência ela nos convida a entender de fato que nós estamos ali como equipe de celebração, né? Como servos, isso eu tenho dito em todos os encontros,
não para fazer, né? Não para fazer algo, mas para servir. Nós estamos ali para servir ao Senhor e servir à comunidade, servir aos irmãos. Então, é importante nós, a partir de hoje, dessa vivência, dessa espiritualidade, levarmos isso no nosso coração até o dia que nós iremos servir, porque há necessidade de nós nos colocarmos naquele momento como servos, né? E não como aqueles que fazem, que realizam, porque a celebração eucarística, ela é o ápice da nossa vida cristã, né? Então, quem está ali para fazer algo é Jesus e não nós, né? Nós somos apenas servos, somos apenas instrumentos. E aqui é como nos outros encontros, eu trago a mesma reflexão da passagem de Marta e Maria, né? E que nós nos coloquemos nesse momento da celebração eucarística como aquela que estava aos pés do Senhor. Como Maria, né, que se colocou aos pés do Senhor para servi-lo, para escutá-lo, para viver junto com ele aquele momento. E não como Marta, que estava sempre fazendo algo, né, que estava cuidando da casa, cuidando das coisas. Ali na celebração eucarística não é mais o momento de realizar nada. O momento de fazer é esse, né? É o momento preparatório, é o momento em que nós nos reunimos para organizar a liturgia, para treinar as leituras, ver aquilo que vai ser feito, a função de cada um. Mas chegando no dia, nós precisamos nos colocar como aqueles que servem ao Senhor e que servem à comunidade a partir daquela função. Então, eu tenho repetido também, até para nós, para todos da equipe, mas para nós, por exemplo, que somos ministros, para os coroinhas que estão no altar com o Senhor, né? Muitas vezes a gente fica naquela inquietação de subir, descer o altar, de pegar uma coisa, de fazer outra, e o momento não é esse, né? O momento é de estar ali para servir ao Senhor. Então, toda a nossa vida, toda a nossa atenção, todos os nossos olhares, tudo aquilo que nós devemos fazer naquele momento tem que ser voltado para o Senhor. É Ele que precisa aparecer e não nós, né? Então, não é hora de trocar de lugar, não é hora de levantar, de ir na sacristia, porque está com sede, porque quer beber água, ou porque precisa pegar uma coisa que esqueceu, ou atender um telefone, seja lá o que for. Não é o momento de fazer nada, é o momento de servir, de se colocar aos pés do Senhor. E isso precisa ficar muito claro para nós, em nosso coração. É necessário, como ele diz aí, uma participação efetiva, né? Então, para que o outro parágrafo já, para que esse momento se torne realmente um momento celebrativo para todos, servidores e servidos, é necessário que as celebrações sejam preparadas antecipadamente. Ninguém faz uma festa de casamento da noite para o dia. É necessária uma dedicada e cuidadosa preparação, né? Então, aqui nós trazemos mais uma vez essa importância de nós estarmos aqui hoje para vivermos esse momento, porque aqui nessa preparação, claro, se não fosse a pandemia, se nos fosse permitido, nós iríamos fazer esse momento de forma presencial, né? A pandemia ela nos impede, né? Então, nós, mesmo de forma virtual, nós temos as limitações, não tem como nós fazermos a vivência como tem que ser feita, ver cada leitura, uma por uma, né? Cada um no seu devido lugar, mas só em nós estarmos aqui para entender o que é celebrado nesse dia e, a partir disso, procurar viver, já é algo que no nosso coração nós podemos, durante a semana, na nossa casa, ir meditando sobre isso,
né? Então, as celebrações, e aí, como preparar, né? Essa parte da preparação das celebrações, ela fica muito sob a responsabilidade da coordenação geral da liturgia, né? Então, por exemplo, para esse momento aqui, eu me reuni com Sandra antes, né? Nós preparamos toda a liturgia, separamos as leituras, não é isso, Sandra? Dividimos, aí Sandra entrou em contato com Exatamente. você, né? Cada um vai fazer uma coisa, depois disso, Marta já fez a escala, já divulgou, então tudo isso, toda essa parte de preparação, Yuri, que coordenou os coroinhas, já fez a escala também dos coroinhas da semana inteira, já repassou, já está sendo divulgado. Toda essa preparação, ela compete mais à coordenação geral da pastoral litúrgica, e isso a gente procura fazer com antecedência, né? Então, essa parte aqui, nós não vamos nos deter muito nela, não. Tá certo. Ele só diz aí, ó, das equipes de celebração, né? Ver os horários, a questão de ministros, coroinhas, os cantos, né? Uhum. E a sequência, como o Padre Carlos já falou, né? E diz aí, ó, lembrar que em todas as celebrações, os acólitos, ministros extraordinários da comunhão, todos que estão na celebração fazem parte da equipe de celebração. Então, todos vocês que estão aqui hoje, vocês são a equipe de celebração do domingo da Páscoa do Senhor. Todos vocês fazem parte dessa equipe de celebração, junto com ministros e coroinhas, né? Então, a preparação dessa equipe, ela deve ser unificada. Por isso que nós fizemos esse momento, para que todos que servem nesse dia estejam aqui, para que a gente possa viver junto, porque essa é a equipe de celebração do domingo, né? E aí, ele fala sobre os imprevistos, evitar os imprevistos. E aqui nós vamos para... Não sei se Betinha está aí, mas eu lembrei que Betinha também já participou de outro momento de espiritualidade. Daqui por diante é mais ou menos, é a mesma coisa do que a gente viu nos outros Ouviu? momentos. Estou Aí, aqui, estou só pronto. escutando. Se você precisar sair ou se quiser ficar até o final, viu? Se quiser completar alguma coisa daquilo que você já viu, Tá fica à bem. vontade, viu? Uhum, tá certo. Estou aqui escutando. Pronto. Então, tem alguém que possa ler o número 1 e o número 2? Conseguem ver? Eu posso. Consigo. Ver a estrutura da celebração no missal romano, as várias partes e o sentido de cada parte. Conhecer, vivenciar e meditar os textos bíblicos no lecionário, os prefácios, cantos e orações propostos para captar bem o sentido da celebração. Pronto. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós estamos... Aquela introdução o padre fez do missal romano, da estrutura, né? E nós estamos aqui hoje para isso, para essa vivência. Mas é necessário, como eu disse, a partir daqui, vocês darem continuidade em cada um na sua casa, no seu momento de oração individual, pessoal, né? E fazer essa meditação dos textos bíblicos, das passagens bíblicas que serão proclamadas nesse dia. E aqui é importante não somente aquela que você vai proclamar, mas de toda a liturgia do dia. Então, por exemplo, se você vai fazer a segunda leitura, mas é importante que você veja, que você medite, que você vivencie a primeira leitura, o salmo, a sequência, o evangelho, as preces, inclusive até os cantos,
para entender e viver melhor a celebração, né? Então, por isso é importante, a partir de agora, você já procurar se preparar e conhecer, ver os outros textos, as outras passagens bíblicas e a partir daí meditar, né? Vamos pular para o número 6. Acho que eu passei demais. Pronto. Alguém que possa ler o número 6? Eu posso. Dá para ouvir? Dá. Certo. Depois de todas as tarefas divididas e de cada membro ter rezado e refletido bem a sua função, o seu mistério, fazer a vivência um ensaio no local da celebração, preocupando-se sempre com a comunicação. Não basta ler o que está escrito, é preciso fazer com que as pessoas possam ouvir, prestar atenção, ser atingidas pela palavra de Deus. Por isso, faz-se necessário uma boa dicção, uma correta pontuação, uma salmodia cheia de unção. Mais que falar, os leitores devem proclamar. Isso. Então, é importante esse ensaio, né, que, na verdade, é a vivência. É importante fazer para que nós estejamos cheios da palavra de Deus, né? Que nós, primeiro, tenhamos um encontro pessoal com Deus a partir daquela palavra, né? Que aquela palavra, ela penetre nos nossos corações primeiro, para a partir dali, daquela vivência, daquele momento pessoal com o Senhor, você poder transmitir aquilo que você já viveu, né? E aí, quando você... tem até aqui a palavra, uma salmodia cheia de unção, né? Por exemplo, um salmo, quando ele é bem proclamado, né? Geralmente a gente diz, eita, como aquele salmo estava muito... Aquela pessoa cantou o salmo, estava muito ungida, né? Estava cheia de unção. Uma leitura, quando é bem proclamada, a pessoa ela consegue se concentrar e entender e viver ali na hora da celebração eucarística, porque a leitura está sendo bem proclamada. Então, é sinal de que aquela leitura ela fez um efeito primeiro na sua vida. E a partir daquilo, da experiência que você teve com aquela leitura, você conseguiu transmitir aquilo para a comunidade, né? Então, é por isso que ele fala aí, né? É necessário uma boa dicção, é necessário uma pontuação correta, né? É necessário também a interação com a comunidade, no sentido de que, ao proclamar, você possa olhar também para a comunidade, fixar o olhar na comunidade, para que eles vejam que você está falando para eles, que você está proclamando a palavra de Deus para eles, e a partir dali, a palavra que foi antes chegou ao seu coração, chegue também ao coração deles. Por isso é importante essa preparação. Quando nós fazemos essa preparação e essa vivência, não há por que ter medo, não há por que ficar ansioso, preocupado. Então, muitas vezes, quando nós não fazemos essa preparação, o que é que acontece? Digamos, se eu vou fazer a segunda leitura, então eu passo a missa todinha, o momento da missa todinho, lendo minha leitura, ali caladinha, sem ninguém ver, até a hora de chegar a minha vez, porque para mim, o que Betinha está colocando aí, demonstrar autoridade, exatamente, essa autoridade que vem do Espírito Santo, né, que vem de Deus. Então, quando eu faço isso, tudo que foi vivido anteriormente, eu não participei, eu não prestei atenção, porque ali na hora da missa eu estava lendo aquela leitura que eu devia ter lido em casa e ter vivido com ela em casa, porque não é só ler, né? É viver. Então, chegou o momento, aí a gente volta lá para o início, para aquela parte onde nós estamos ali como servos. Nós não estamos mais para fazer nada. Começou a missa, o padre
invocou a Santíssima Trindade, iniciou a missa para tudo. Não é mais hora de treinar a leitura, não é mais hora de ensaiar o salmo, não é mais hora de ensaiar a música que esqueceu. Não é hora de ficar conversando, é hora de fixar o olhar no Senhor, fixar o olhar no altar do Senhor e ali celebrar junto com o sacerdote. Então, para isso, é necessário essa vivência, certo? Equipe de música, é o número 7. A gente consegue ler o número 7? Consigo, Gislaine. Eu estou no computador aqui, a Adeline também me manda. Pronto. Aí, se você quiser já comentar esse 7, aí fica à vontade, porque eu acho ele muito à sua cara. Mulher. Equipe da música. Escolher e ensaiar antecipadamente as músicas. Se possível, ter os cantos nos livros ou multiplicados para que todos possam acompanhar cantando. Não fazer improvisação. Cuidar para que as músicas estejam de acordo com a celebração, no caso, músicas litúrgicas. Chegar antes, testar os equipamentos, ter microfones, cabos e pedestrais de reserva, assim como um bom operador de áudio, que é o sonoplasta, né? No dia da celebração, todos devem chegar antecipadamente e ir ensaiando com os que vão servir na missa. É importante. A chegada é ser pontual, né? Porque o que a gente vê nas igrejas não tem, não, pontualidade. Então, uma solenidade dessas, né? Eu tiro até por mim, que às vezes eu saio muito de casa muito, na hora que começa a missa, eu ainda estou ofegante. Então, eu mesmo já vou me policiar nesse dia, né? Porque esse dia merece toda a nossa atenção e a gente dá o que é melhor da gente nesse dia, pedir a Deus mesmo que abençoe o nosso ministério, de cada, seja na leitura ou nos cantos, aquela preparação é importante. Né? A gente dá a importância que aquele dia realmente merece, que é esses dias, né? De domingo agora até terminar o período pascal. E É verdade. eu vou... Pois é, mulher, aqui nesse item aqui, deixa umas coisinhas a desejar. Não é só aqui não, na Matriz Santo Antônio, né? É um bom sonoplasta, os microfones, os cabos, não tem que não dê problema, mulher. Infelizmente, uma coisa que não é, eu acho que é em todo lugar. Viu? A questão também mas chegando antes, dá para a gente ajeitar, né? Deixar logo tudo ligadinho lá, para não estar aquele entrançado no meio das câmeras, né? E vai funcionando. Sim, Betinho. Tem que ter a pontualidade também dos cantores, né? Então, não é porque isso. Às vezes, porque assim, às vezes, quando a gente está fazendo vamos supor, esse domingo passado, eu fiz o comentário da missa e já estava em cima da hora e o cantor não chegou. E eu fiquei com medo de começar a celebração sem um cantor. Não é que não pode começar a missa sem um cantor, porque o cantor não é uma parte fixa não, da missa, não, né? Aqui na Matriz, com esses padres novos, graças a Deus que eles não são mais novos, né? Mas, graças a Deus, eles são muito pontuais. Então, assim, eles não esperam, não. Chegou a hora, quem tiver... Espera, não. Celebra com quem não, tiver. Não. E é o correto, sem leitor, ele diz assim. A instrução que eles recebem é de a celebração, né? Começar na hora certa. O correto é isso, né? A gente é quem tem que se organizar realmente para evitar isso, né? Mas, assim, além disso, só para a gente encerrar essa parte, porque também nós já estamos chegando, completando o horário, além disso, tem a questão dos imprevistos, né? E a gente, ali naquela
matriz, só o que acontece é imprevisto, graças a Deus. A gente estava até comentando isso nas reuniões anteriores. Betinha falou aí que em muitas paróquias, graças a Deus, porque eu pensei que era só na matriz, porque eu nunca vi tanto trabalho para dar aquele som da matriz. Né? E a gente tem que estar preparado para tudo isso, eu até disse nos outros encontros, né? Eu Que a gente tem que Meu pedir a Deus do Santa céu, eu acho que eu não sei como é que funciona no Vaticano. Mas no tanto que eu já que a gente anima, tem esse problema aí. Mulher, tem. O som é bom e ainda diferente dá não, problema. Também não é Então, isso aí diferente, não, viu? isso aí é um consolo para mim, então, porque eu achava que era só na matriz. Mas eu já disse que a gente tem que pedir muito a Santa Cruz, milagre financeiro para fazer um investimento alto naquele som, porque o caso é muito sério ali na matriz, né? Às vezes a acústica, a gente não escuta nada, né? Às vezes a pessoa está proclamando ali a leitura e a gente não consegue entender, escutar. Não sei, é só um milagre mesmo. Sandra, tu consegue ver tu consegue ler o número 9 e o 10 para a gente encerrar? Não é a questão? 9 e 10 já está aí, viu? Espera aí, viu? Comentaristas e leitores. Imprescindível tomar conhecimento antecipadamente. Vivência do que será lido. E assimilar para poder dar devida entonação, a sua entonação, né? Não? E expressão de voz. Não deixando a leitura morta. Saber e entender o que está fazendo. O 10 agora é rezar e criar viu? Interiormente uma espiritualidade da celebração. Participar de forma efetiva e afetiva. Só até aqui, né? Pronto, obrigada. Então, esses 2 aí são os últimos tópicos, né? E ele fala especificamente para comentaristas e leitores, né? E é aquilo que a gente já falou anteriormente, fazer a vivência, né? Ter o conhecimento da palavra, das leituras, né? Com antecedência e procurar ter todo o cuidado do mundo com a questão da entonação, a expressão de voz, né? Dar vida à leitura. A melhor forma de dar vida à leitura é fazer a Lécio Divina, é você rezar com aquela leitura ali e ver o que Deus está falando no seu coração. E a partir dali você tem, como Betinha colocou lá no início, essa autoridade para proclamar, né? Falar aquilo que, de fato, Deus quer comunicar com a comunidade. Aí, aqui eu quero abrir uma exceção e falar um pouco sobre a questão da leitura ser lida como está lá no lecionário. A importância de se ler pelo lecionário e de dar uma olhadinha antes no lecionário para você saber qual é a página que a leitura está, qual é o lado, né, que ela está, para quando você chegar lá, você já saber se direcionar, mesmo que esteja na página, porque geralmente está na página, né, o coroinha já coloca, mas você não ficar ali procurando, né, olhando, não, se você tiver o contato antes com o lecionário, você já sabe qual é o lugarzinho que está a sua leitura e você já vai diretamente para ele. E aqui uma observação, ler aquilo que está lá no lecionário. Então, por exemplo, lá na primeira leitura desse dia, né, do domingo da Páscoa, a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos. Aí você vai ler, então você diz, leitura dos Atos dos Apóstolos. Você não diz primeira leitura e nem diz Atos dos Apóstolos. Você diz leitura dos Atos dos Apóstolos. Porque aquilo que está lá no lecionário, aquilo que está lá no lecionário é o que vai ser proclamado.
leitura dos Atos dos Apóstolos. Às vezes a gente costuma escutar. Assim, primeira leitura é muito difícil a gente ouvir, mas aqui acolá a gente está em disputa, né? Alguém que diz primeira leitura. Não, pelo amor de Deus. E a Alicia colocou aí também, Girlaine, Alicia, é importante. Tu viu aí a mensagem? Não consegui ver, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Diz aí, Alicia. Pode falar, Alicia. É porque eu vejo muitas pessoas que levam o folhetim litúrgico ou o livrinho da liturgia diária e colocam em cima do lecionário e leem. É um erro grande, né? Não leio direto no lecionário. Eu vejo muita gente fazendo isso. Saulo falou aí no comentário, eu queria colocar aqui, até você, Saulo, tem experiência de outra paróquia, né? De outras paróquias. E Betinha também. E eu queria até que vocês pudessem completar de forma breve, né? Mas, por exemplo, a questão do comentário aqui na nossa paróquia, ver o que de fato é essencial, o que de fato precisa ser falado. Porque, às vezes, algumas pessoas estão fazendo comentário e exageram no comentário, né? Chegando, às vezes, até a missa começar atrasada, mesmo que comece antes, mas eles falam, além daquele monte de intenção, ainda fala tanto que acaba, às vezes a missa começa até atrasada. E aí, deixa eu só completar e tu fala, viu, Saulo? Aí, tem situações em que não há necessidade de comentário. Não há necessidade de comentar. Na verdade, nem existe a função do comentarista, né? Ali na questão do rito, né? Nem existe a questão do comentarista. O comentarista foi colocado para ajudar a comunidade a responder, né? A rezar. Então, muitas vezes ele acha que ele está ali comentando um filme, ou comentando um jogo de futebol, ou comentando alguma coisa, e enfeita demais, coloca coisa demais. Então, assim, ter cuidado, ser ponderado, tem coisas que não há necessidade. Por exemplo, a segunda leitura, se for numa missa dominical, a gente sabe que após a segunda leitura é a aclamação ao evangelho, né? Então, não há necessidade do comentarista dizer assim, fiquemos de pé para aclamar o santo evangelho, e ainda fica assim, às vezes assim, fiquemos de pé para aclamar o santo evangelho cantando. Não há necessidade desse comentário, né? Porque todo mundo sabe, Betinho, já deixei disso, né? Todo mundo de pé, né? Exatamente. Todo mundo sabe que para aclamar o evangelho é preciso ficar de pé. E para aclamar o evangelho é preciso cantar, né? A gente aclama o evangelho cantando, então não é necessário. Terminou a segunda leitura, então o cantor ali, você dá só um sinal, né? O cantor saber que você não vai falar, porque aqui a gente já virou um hábito, então quase todo mundo que comenta diz isso, né? Porque foi passando, né? Mas não é bom não, né? É muito difícil que não diga, porque já foi algo que foi, tipo, vamos dizer que é a cultura local, né? Mas, por exemplo, eu vejo em algumas paróquias em Juazeiro, não tem esse tipo, né? Então, isso é aquela parte que também não precisa dizer, não, né? Vamos receber o celebrante, o corpo litúrgico, já vai entrar, tem gente que nem isso, vamos receber o celebrante, às vezes, porque, na verdade, só um minuto, Valência, não é só ele é o presidente da celebração, porque todos nós vamos celebrar junto com ele. Então, às vezes, a gente enfeita quando coloca tanta coisa que está totalmente fora da liturgia. Pode falar, Alicia. Às vezes eu vejo muito essa questão que Sandra falou, quando vem assim um padre de fora celebrar, aí o comentarista às vezes sente a necessidade de dizer, vamos receber padre tal, que veio celebrar. Não, né? Eu percebo às vezes isso mesmo. Realmente não precisa. Isso é muito, na verdade, isso aí sempre foi falado nas reuniões da liturgia, né? É verdade, Alice. Ei, Alice, nós estamos falando ainda hoje, é porque ainda não corrigiu, né? Verdade. Então, assim, é necessário, é aquilo que a gente falou, né? Ter descrição. Então, nós não estamos ali para realizar nada, para fazer nada. As pessoas não precisam ouvir o que a gente vai falar no microfone. As pessoas não precisam, a gente não precisa estar o tempo inteiro com o microfone na mão, com o microfone na boca, ou querendo chegar perto.
não é preciso, porque quem está ali para fazer algo é Jesus. Nós estamos ali apenas para servir, né? Então, o que a gente puder evitar para que a liturgia ela siga o rito, para que o rito aconteça, que seja celebrado, nós precisamos fazer. Então, se o comentarista ele faz aquela acolhida bem feita, né, ele acolhe a comunidade, ele introduz a comunidade na celebração, dizendo ali qual é o domingo que está sendo celebrado, o que a gente está celebrando naquele dia, faz as intenções, a leitura das intenções, convida o povo a rezar, a iniciar, pronto, o restante é só responder às orações junto com a comunidade, né? Não também responder sozinho, mas dar até um certo distanciamento do microfone para que a comunidade também possa responder. Porque, ó, por exemplo, nessa questão do evangelho, para a gente finalizar, o que acontece? Todo mundo, a comunidade inteira fica esperando o comentarista dizer. Enquanto ele não disser assim, vamos ficar de pé, o povo sabe que tem que ficar em pé para aclamar, mas eles ficam esperando o comentarista dizer. Então, é uma coisa que é mecânica, né? E isso não deve acontecer no rito. As pessoas estão ali e precisam ter atenção ao altar do Senhor, aquilo que está sendo celebrado. Então, quando a gente deixar de dizer, todo mundo vai entender. Não, agora é o evangelho, vamos ficar de pé, vamos aclamar, vamos cantar, né? Não precisa... E na entrada, Gislaine, no canto, quando vai iniciar a missa, aí é a mesma coisa do evangelho, também não precisa dizer com o canto de entrada, essas coisas? Não, na entrada, como é o momento inicial, pode ser feita aquela acolhida, né? Sejam bem-vindos, né? Hoje é o domingo da Páscoa, celebramos hoje o domingo da Páscoa. Vamos iniciar, aí, depois de ler as intenções, vamos dar início à celebração, né? Aí não precisa dizer cantando, não, né? Não é preciso dizer com o canto de entrada, ou vamos ficar de pé ou cantando, porque todo mundo já sabe que tem que fazer. Pronto, então é a mesma coisa do evangelho, não precisa dizer cantando. Vamos dar início à celebração eucarística, ou à Santa Missa, a gente costuma muito dizer a Santa Missa, né? Aí todo mundo sabe que para iniciar tem que ficar de pé e tem que cantar, né? Certo. E aí, com esses pequenos passos, né, a gente vai avançando e vai fazendo, de fato, aquilo que a liturgia pede. Eu tinha pedido para Saulo e Betinha falar, porque tem experiência de outras paróquias, né, de outras comunidades, que poderiam falar também um pouco sobre isso, porque aqui eu vejo que é mais uma questão de, é como se fosse uma cultura daqui, da comunidade, né? Isso é verdade. Onde eu estava, Gislaine, a gente trabalhava de uma forma totalmente diferente, porque o trabalho que a gente tinha em relação a comentarista era muito difícil, porque eles não seguiam o padrão que é para seguir. Porque muitas vezes eles falam coisas que nem existem na missa. Eles querem colocar coisas que nem existem. Entendeu? Aumenta, como você falou, como se fosse um comentário de jogo de futebol. E eu sempre, quando eu estava nas celebrações que eu coordenava, eu colocava justamente isso. Vamos ler isso e isso. E só. A minha visão na questão disso, em relação a comentarista, é que a gente tem que ser atento. Muito atento. Claro, eu fiz uma coisa errada, fiz. Mas a gente tem que se corrigir e não querer fazer mais errado aquilo. De novo. Muitas vezes acontece. Então, na minha parte, quando eu estava fora, eu trabalhei muito essa questão de centralizar o que está sendo exposto para a gente lá em cima, de falar aquilo que é necessário falar, de seguir aquele modo que o padre está agindo, seguir ele. Porque aí, sim, a gente pode fazer uma missa bonita, um comentário bem feito, bem aprimorado, sem deixar falha. E aí, só esse finalzinho aí, ó. Betinha, tu quer falar, né? Gislaine, em todo canto a gente já está reconhecendo, tirando esses costumes, né? E realmente sendo obedientes às instruções. Lá já está mudando. Mês passado, quando eu fui, né,
Aí eles já me avisaram já que não precisava mais estar de pé, aclamemos o evangelho, né? Não precisa, porque Eu vi na transmissão, Betinha. eu conseguia. Por isso que eu já deixei. No mês passado, eu só preciso me dizer uma coisa uma vez. Pronto, eu já obedeço para sempre. Eu vi Principalmente, na transmissão, tudo litúrgico. quando é para as coisas da igreja, que o primeiro, quem foi o primeiro obediente, né? Obediente em tudo, então foi Jesus Cristo. Então ele já deu o exemplo. Não adianta eu querer fazer da minha vontade, porque ali eu estou ali para servir, ser obediente, a liturgia, ser obediente, porque a igreja me manda fazer. Que eu estou lá, eu estou para servir, então eu vou servir, então eu quero ver como é que eu vou servir, como é que eu faço para servir. Então aquilo é me dado, a instrução. Então resta para nós, de qualquer ministério, ser obediente, né? Até porque a missa não é show, né? Celebra a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Verdade. Eu Ó, aproveito. só que no final, ao iniciar a celebração, vocês estão conseguindo ver aí? Está dando para ver? Ao iniciar a celebração, não é momento de ensinarmos a ninguém, nem colocarmos pessoas que não participaram das vivências, dos ensaios, da preparação, ou aumentarmos o número de pessoas envolvidas. Exemplo, mais coroinhas do que necessário. As celebrações da Semana Santa são complexas e exigem o máximo de atenção, dedicação e empenho. Assim, devemos evitar maiores complicações. Ter o maior número de pessoas que já se conhecem, já participam das celebrações, é fundamental e necessário para a boa realização das celebrações. Então, essa é a primeira vez que nós estamos fazendo essa vivência, né? E aí, claro que muita coisa precisa ser melhorada, precisa ser corrigida, mas nós já demos o primeiro passo, né? E a partir daí as outras coisas vão melhorando, né? Então, é só para a gente finalizar, é só essa questão do que se celebra, né? Como ele diz aí, domingo da ressurreição, oitava da Páscoa, e domingos seguintes do tempo da Páscoa, né? E aí ele vai dizer, ó, com o domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor, tem início o tempo pascal, que se prolonga por 50 dias até domingo de Pentecostes. Então, às vezes, a gente pensa, celebrou o domingo da Páscoa, só aquele domingo pronto. Não, ali é o início do tempo pascal, né? E ele vai até Pentecostes, né? Os primeiros 8 dias, nós já falamos, o padre já falou sobre isso, né? A oitava da Páscoa, e ela é finalizada no domingo da Divina Misericórdia, que também nós teremos uma programação especial na paróquia para que a gente possa viver bem esse domingo. Nós já sabemos que as missas serão de forma online, né? Virtual, a transmissão, não haverá a presença dos fiéis, e é importante a gente, a partir dessa realidade, que é uma dificuldade para muitos, né? Para quem está em casa, muito difícil participar de uma celebração de forma online, né? Para a gente que está em casa, todos nós estamos tendo essa experiência, não é fácil, e por isso a equipe de celebração precisa estar bem empenhada para realmente transmitir tudo aquilo que está sendo vivido naquele momento, né? E aí eu quero pedir a vocês que, a partir de hoje, vocês já levem as leituras, né? Vejam as leituras, meditem, rezem com as leituras, todas as leituras, não só a parte que você vai fazer, não só a parte que você vai ler, mas todas as leituras, para que a gente possa viver bem esse domingo de Páscoa a partir de hoje, né? Essa vivência é justamente para isso, para nos convidar a dar continuidade até o dia que nós iremos servir, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês, pedir perdão pelo horário que a gente... Mas foi muito bom, porque a gente interagiu, né? Conversou, tirou dúvidas.
Ian tá aí com a família toda, Yuri, estou vendo aqui, olha que coisa boa, graças a Deus, né? E dizer a vocês que nós pretendemos melhorar para dar esse suporte que todas as equipes de celebração precisam. A gente está se empenhando para isso, né, Sandra? Tem muita dificuldade, mas nós vamos vencer, em nome de Jesus. Amém. Yuri, tá me ouvindo? Yuri, tu pode fazer a oração final para a gente encerrar? Posso sim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso em agradecimento por esse encontro. Que Deus Nosso Senhor os ilumine, para que esse nosso encontro se frutifique e cresça cada vez mais. Vamos rezar também por todas as pessoas que nos pedem oração e também por todas as pessoas que estão com Covid-19, para que Deus cada vez mais possa dar a graça que tanto elas necessitam, e para aqueles que perderam seus entes queridos por conta da pandemia, que Deus os conforte. Então, rezemos um Pai Nosso, para que Deus e Nossa Senhora os ilumine e dê as graças que tanto nós almejamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus, seremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, minha gente.